Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, estar nesta casa que há 40 anos atrás nos acolheu, de braços abertos, nos dando todo o amor e o carinho possível que uma pessoa precisa para se religar a Deus novamente. E aqui no Kardec nós encontramos isso, através do seu Rubens, através do seu Sebastião, do seu Abílio Delarco, e N números de pessoas que já militaram aqui, por isso que esta casa sobrevive desta maneira. Eu gostaria de agradecer mais uma vez de poder falar aqui com os nossos irmãos, acima de tudo para o pessoal que estão também nas salas de passes, que tem um trabalho bastante grande aqui, de incentivo, de ajuda, de atendimento fraterno a todos. E hoje nós vamos fazer uma palestra aqui, que ontem, inclusive, o palestrante da noite, ele falou muito do tema. Eu até achei que ele ia fazer a palestra que eu iria dar aqui hoje. Mas eu vou passar um vídeo antes, que ele diz justamente o que é o tema desta noite. É um vídeo de duas criancinhas que nasceram no Iraque com talidomida. E a mãe os colocou em uma caixa de sapato por não querer criá-los e deixou na porta de um orfanato e na época de guerra no Iraque. Então, eles foram salvos por esses bondosos atendentes desse orfanato e até os 6, 7 anos eles ficaram ali sem que ninguém os levassem para que eles tivessem uma família. Então, com 7 anos apareceu uma alma boa, aquela que realmente pratica aquilo que Deus nos pediu no seu segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. E essa bondosa pessoa os levou para a Austrália, os criou e com todo o amor, com todo o carinho que a mãe não soube dar. E vocês prestem bem atenção nesse vídeo, que vocês verão o quanto é grande, não é aquele que dá a luz a uma criança, mas aquele que cria, com todo o denodo, com todo o amor, com todo o carinho. Você põe o vídeo para nós, Ela? Welcome back to the X Factor. As the holding room starts to thin, many are leaving with their dream. But for our next contestant, the opportunity to chase that dream is all he ever wanted. What's your name? Emmanuel. I'm Emmanuel. I'm 17 years of age and I live in Australia, originally from Iraq. I'm auditioning for X Factor because the dream is to become a professional singer. And I definitely want to be the best. At boarding school, I sing. Every day, every night. My mates say, you know, Você não quer o pendrive, Ela? Welcome back to the X Factor. As the holding room starts to thin, many are leaving with their dreams in tatters. But for our next contestant, the opportunity to chase that dream is all he ever wanted. What's your name? Emmanuel. I'm Emmanuel. I'm 17 years of age and I live in Australia, originally from Iraq. I'm auditioning for X Factor because the dream is to
become a professional singer, and I definitely want to be the best. At boarding school, I sing every day, every night. My mates say, you know, what are you singing, mate? Just shush, we're trying to concentrate here. So, yeah. If I were an X Factor, oh my God. Words can't even describe it. Wow. Hey man, How you doing? what's your name? Emmanuel. Emmanuel. So who's here with you today? My mum, my cousin, my auntie, and my brother. How old are you? Well, actually, I'm not exactly sure. When I was originally found in Iraq, in an orphanage, my mum found me. I was born with no birth certificate, no passport, nothing. My story is that I was born in the middle of a war zone. My brother and I, we were found by the nuns in a box in a park, in a shoebox. They brought me to the orphanage. We'd hear shots, noises that we didn't understand. It was like looking at an angel when Mum, Moira Kelly, walked through the orphanage door. She brought us both to Australia for surgery originally. And then sort of Mum fell in love with both of us. My hero would have to be my mother. She worked very, very hard, extremely hard, to change my life hugely. You know, some people will say I was a man without an identity, but with my mother and with my brother, I believe that I can do this, you know. Wow, good on you, man. Thank you. Good on you, Emmanuel. What are you gonna sing? I'm going to sing Imagine by John Lennon. Beautiful. Oh. Good luck, mate. Thank you. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Yahoo! Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to live or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Whoa, man. I hope someday you'll join us, and the world will be as one.
don't think I've ever been moved as much as I was by that performance. That was magnificent. Your courage, your bravery is unbelievable. Thank you. Emmanuel, you kind of won us over from the minute you stepped onto this stage. You just had this cheeky grin and this confidence. Everything about you, I just love. Emmanuel, you're a great singer. You're a great singer. Thank you. And I'm not saying that because you've had a hard life, because it's the thing to say. Compared to the other people here, regardless of your story, you've got a beautiful gift, and you moved on this room. Thank you. Well, first of all, I want to commend you on your courage and your bravery. It's really moving and really touching. And above all, you thoroughly entertained everyone. Everybody here was smiling. Thanks, guys. And for that, I thank you. Thank you so much. Thank you. Emmanuel, we have to vote. I would definitely like to see more of you in this competition. It's a yes from me, man. It's a yes for me. I can't wait to hear what you're going to sing next. It's a yes from me. It's a yes for me. Well done, man. It just makes everything that you worry about just so pathetic. We need some tissues. Well done, everybody. We're done. So to go and hug the world. Go and hug the world. I'll see you soon, Emmanuel. See you, buddy. See you soon. I'll see you up there. No, that was incredible, and that was the most moving performance I think I've ever seen. Baby, I'm amazed by you. Every little thing that you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. Wanna spend the rest of the night. You by my side. Forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by. The way you do what you do, I'm so in love with you. It just keeps getting better. Wanna spend the rest of my life, you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed. Every little thing that you do, baby, I'm amazed. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by. Então, ele sentado, um médico da lei perguntou para Deus, para Jesus: Jesus, como eu faço para ganhar a vida eterna? Ele falou: você sabe os mandamentos da lei de Deus? Falou, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu coração. E o segundo mandamento da lei de Deus é amar o próximo como a si mesmo. Porque se nós não conseguirmos amar o próximo como a nós mesmos, fica muito difícil. E é a primeira coisa que Deus nos deixou, mandou através do seu Filho unigênito, para que nós tivéssemos a condição efetiva do amadurecimento interno. O amadurecimento, ele é intrínseco, ele é de dentro para fora. Às vezes, as pessoas podem ajudar no nosso amadurecimento. Elas ajudam-nos a fechar a porta. A janela fica por nossa conta. Então,
esse médico da lei, talvez até querendo desafiar a Jesus, ele falou assim: mas quem é o próximo? Ele falou: eu vou contar uma pequena parábola para você que você entenda quem é o próximo. Jerusalém distava de Jericó 36 quilômetros. Então, um viajante que descia de Jerusalém para Jericó, estradas tortuosas, cheias de cavernas, infestadas de bandidos. E, quando ele chegou num determinado ponto da estrada, ele foi atacado, pisoteado, esmurrado, e largaram ele ali jogado como um moribundo. Então, o sacerdote havia terminado de rezar a missa, passava por ali, olhou aquele cidadão jogado e seguiu o seu caminho. O levita, auxiliar do sacerdote, se portou da mesma forma, olhou e seguiu o seu caminho. E nessa época ali, ninguém pegava em pessoas que estavam ensanguentadas. Eles tinham um asco pela coisa. Porém, veio o bom samaritano a cavalo, ele viu a pessoa ali jogada, ele desceu do seu cavalo, colocou luvas com vinagre e azeite, que era o tratamento que faziam na época. Ele limpou todas as feridas desse moribundo ali jogado, colocou em seu cavalo e levou até a cidade mais próxima. E lá ele cuidou dele a noite inteira, dando todo o carinho, toda a afetividade e toda a condição de melhora para ele. E na manhã ele teria que seguir o seu caminho, que ele tinha seus negócios também. Ele pagou para o dono da estalagem e disse: estou te deixando um dinheiro a mais, que é para você cuide desse nosso irmão. E a partir da hora que eu voltar, eu passo aqui e acerto tudo definitivamente com você, o que eventualmente ele ficar devendo. Então, assim fez, seguiu o seu caminho. Então, gente, veja bem, nós que temos a oportunidade dioturnamente, que o nosso Pai maior nos dá esta condição, às vezes nós nos omitimos em fazê-lo. Como essa mãe, não é nem pegar duas crianças com defeito físico, deixado na porta de um orfanato, não. Nós, gente, às vezes, podemos fazer igual ou melhor do que essa mãe fez. Se nós, quando levantarmos do nosso leito pela manhã, quando tem tanta gente que sequer consegue levantar da cama, quando nós colocarmos o pé para fora da nossa casa, o que acontece? Nós podemos fazer pelo menos 1.000 pessoas felizes por ano sem gastar um centavo, porque tem muita gente que fala assim: se eu tivesse dinheiro, né? O Espiritismo mostra perfeitamente que o dinheiro é secundário, né? Às vezes nós pedimos muito além do que necessitamos. Então, o que acontece? Se você sai da sua casa, você dá um aperto de mão numa pessoa, dá um sorriso para outra, dá um abraço em outra, 3 por dia. Aí você multiplica por 365 dias, você vai ver que você vai fazer mais de 1.000 pessoas por ano sem perder nenhum tempo grande, não é mesmo? E às vezes, gente, nós temos essa oportunidade dentro da nossa casa, que todos nós que estamos nesse mundo de expiação e prova, nós não estamos aqui para passeio. Nós estamos aqui justamente para pagar coisa do passado e termos um amadurecimento, não é mesmo? Então, eu não vou nem perguntar, porque eu sei que todos, a maioria tem. Quem não tem um problema em casa? Quem não tem uma pessoa drogada? Quem não tem um alcoólatra? Quem não tem um com problema mental? Então, o que acontece? Nós somos colocados nesse meio, que é justamente para que nós consigamos o nosso amadurecimento. Para que nós consigamos, acima de tudo,
dar o nosso afeto, dar o nosso amor a essa pessoa necessitada. Porque se nós não conseguirmos amar o próximo que está próximo, como é que nós vamos amar o próximo que está distante? E às vezes, nós somos assim, bem rudes às vezes conosco mesmo. Então, até aconteceu comigo outro dia, descendo a Marechal Deodoro, no sinaleiro da Badibacite, eu parei, tinha 3 carros na minha frente. Vem uma senhorinha distribuindo panfleto. Os 3 carros da frente não abriram o vidro para que ela entregasse o panfleto que ela estava dando. Então, o que acontece? Eu vi que ela veio, eu abri o vidro, porque não custa, nem que for para você jogar fora, mas não custa você pegar. Coitadinha está ali o dia inteiro no sol, na chuva, tentando ganhar o pão de cada dia dela. Então, nada custa para a gente fazê-la feliz também. E eu abri o vidro, ela veio, me entregou o papel, falou assim, ainda bem que o senhor é um filho de Deus. O senhor abre o vidro para a gente entregar esse panfleto. Vai com Deus. Olha, gente, vocês querem coisa melhor do que isso? E às vezes, nós nos omitimos em fazer isso. Nós sentimos que nós não devemos atender aquele humilde que está ali, às vezes até para nos servir de uma coisa que nós necessitamos e está na mão dela te entregando. O Chico Xavier, no seu livro Na Sombra do Abacateiro, ele conta uma historiazinha que tinha uma mãe médica, pai médico, 3 filhos, os 2 mais velhos médico e o último drogado. E ela falou, olha, eu já não suporto mais, já não aguento mais, eu vou procurar o Chico para ver se ele me dá uma ajuda nisso. E foi até Uberaba. Lá chegando, o Chico falou para ela, pois não, a senhora pode, fez um atendimento fraterno com ela. Ela, Chico, o problema é o seguinte, eu sou médica, meu marido é médico, temos 3 hospitais, meus 2 filhos mais velhos são médicos, o terceiro, Chico, ele nos dá um trabalho que você não imagina. Ele usa droga e não tem jeito, Chico, olha, coisa feia. Aí o Chico ouviu tudo que ela disse, perguntou para ela, às vezes ele não se tranca no quarto, fica 3, 4 dias trancado? Falou, é verdade, Chico, ele faz isso. Sabe o que é isso? É vergonha de vocês. Sabe por quê? Porque ele foi colocado no seio dessa família de bem, para que ele também tivesse a oportunidade da melhora, a oportunidade do amadurecimento. Porque nós que viemos para o mundo em reencarnações, nós sempre assumimos a próxima dentro daquilo que nós deixamos no passado. Nós não retroagimos no amadurecimento, nós progredimos. Então, o que acontece? Ele falou, olha, ele em outras encarnações, vocês podem ter certeza, ele foi um bandido quanto mais. Ele foi traficante, estuprador, ele foi usuário, ele foi tudo que vocês imaginam. Só que dessa vez, ele veio apenas como usuário. Então, minha irmãzinha, veja o amadurecimento que ele já teve. Inclusive, eu vou contar mais uma para a senhora. Um irmão um dia chegou aqui no centro e me perguntou, Chico, por que os espíritas brigam tanto? Ele falou, olha, eu não vou saber responder para você de bate-pronto, mas eu vou conversar com a Joana de Ângeles para ver se ela me dá uma explicação melhor do que eu posso te passar. E foi até a Joana de Ângeles. Joana falou, Chico, não sei se eu vou saber te responder de bate-pronto também não. Mas, vamos no nosso superior, vamos no doutor Bezerra, que eu tenho certeza que ele vai saber nos explicar. Então, gente, o que acontece? Foram no doutor Bezerra. Chegou lá, doutor Bezerra, o problema é o seguinte, Chico me fez uma pergunta que ele ficou em dúvida para responder e eu também de responder a ele. O que é, Joana? Por que os espíritas brigam tanto? Falei, nossa, Joana, você não sabe? Porque nós todos já fomos bandidos contumazes.
Hoje nós começamos a melhorar um pouco. Então, gente, veja, nós estamos nesse mundo de expiação e prova que Deus nos deu como campo santo, não foi nem como prisão, para que nós consigamos, acima de tudo, o nosso amadurecimento. E nós temos que agarrá-lo com as duas mãos, porque quem quiser participar do mundo melhor que está vindo aí, que é a transição planetária, e já está na porta, que há 2000 anos Cristo já disse que haveria transição planetária. Então, quem quiser participar desse mundo melhor, que é a transição planetária, nós não podemos perder a oportunidade que o nosso Pai Maior nos dá dioturnamente. Nós temos que construir a nossa piramidezinha para que a hora que chegar o tempo de nós também participarmos desse mundo melhor, nós de cima olharmos de igual para igual com todo mundo, para que nós tenhamos a condição efetiva de participar desse mundo melhor que bate na nossa porta. E logicamente, gente, volto a repetir, que o espaço maior que o nosso Pai nos dá para que nós consigamos esse nosso amadurecimento é através do próximo. É aquele que está mais próximo da gente. E olha, se vocês estiverem brigado com alguém da sua família, já passou da hora de procurá-lo, que não é demérito nenhum a pessoa ser humilde e procurar alguém que ela está brigado. Por quê? Conta o nosso querido Chico também, que no centro dele em Uberaba uma vez, chegaram 2 irmãos de Ribeirão Preto. Ó, Chico, o problema é o seguinte, o nosso pai morreu brigado com a gente, e a gente se ofendia demais, e não conversávamos, tal, e ele veio a falecer assim, meio prematuro. Então nós viemos aqui para ver, Chico, se você nos coloca em contato com ele, para ver se a gente repara esse erro aqui da terra ainda. Aí o Chico falou, bom, nós podemos tentar. E o radar da espiritualidade não tem nenhum igual. Foi em segundos já localizaram o pai deles, né, o espírito, em Ribeirão Preto. E, ó, seu fulano, o problema é o seguinte, o seu filho está lá, os 2 filhos seus estão lá no centro do Chico, e pediram que nós viéssemos buscá-lo para que o senhor reatasse a amizade com eles. Falei, não quero não. Mas por que o senhor não quer? Eles estão tendo a humildade de querer reatar. Falou, olha, eles teriam que ter essa humildade quando eu estava lá na terra. Eles me ignoraram o tempo inteiro, me esculachavam, me desprezavam. Então, por que agora eles querem reatar? Eu não quero mais, não. Então, gente, o que acontece? Veja bem, esses 2 rapazes, vai chegar a hora de partirem, né, de desencarnarem. Porque diz que o Espiritismo mesmo diz que ninguém morre, nós desencarnamos. Porque, acima de tudo, aquele que deixa legado na Terra, ele sempre vai ser lembrado. Então, ele não morreu, ele desencarnou. Não é mesmo? Então, vamos aproveitar para fazer as pazes com os nossos inimigos, principalmente aquele mais perto de você. Por quê? Esses 2 irmãos, quando eles desencarnarem, o pai já pode ter encarnado. Então, veja bem, é mais uma encarnação que não terão a oportunidade de fazer a amizade que deve ter dentro de um seio de uma família. E nós somos gozados, porque às vezes nós nos ofendemos com tanta facilidade, mas com tanta facilidade, que nós conseguimos jogar para dentro da gente todo aquele veneno que a outra pessoa quer te passar. Então, nós temos que aprender, acima de tudo, ter o discernimento necessário para que nós não aceitamos a ofensa de ninguém.
Porque você só aceita se você quiser. Porque se você não aceitar, a pessoa que tentou te ofender é que fica mal. Pode prestar atenção. Fala, puxa vida, fiz tudo que era para ela ficar ofendida e eu não consegui. Por quê? O próprio Buda falava nas suas andanças, quando ele parava nas praças para fazer as suas palestras, as suas pregações, todos aqueles que o seguiam, mas tinha uma mulher que em todo lugar que o Buda parava, ela ficava ofendendo-o. Ah, porque isso é isso, porque isso é aquilo. Aí os discípulos de Buda um dia chegaram e falaram, Buda, você não quer que a gente dê uns tapas nela, coloque ela para fora? Não, deixa ela quieta, eu nem estou ouvindo ela falar. Aí, num dia ele parou numa praça, começou a explanação daquilo que ele tinha que passar para o povo, ela começou a ofendê-lo. Ele pediu licença para todo mundo e foi lá falar com essa senhora. Olha, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Se a senhora quiser me seguir para aprender um pouco da palavra de Deus, eu acho que a senhora deve me acompanhar como os demais. Agora, se a senhora não quer, não vá. A senhora não vai conseguir me ofender em hipótese alguma. Sabe por quê? O veneno é da cobra. O veneno é seu. Está entrando aqui e saindo aqui. Então, é a forma que nós devemos nos portarmos para que nós realmente tenhamos, assim, a condição efetiva de nós vivermos nesse mundo, né? Com o maior prazer, com o maior carinho, tentando, acima de tudo, nós termos, assim, uma condição bastante boa, como essa mãe que pegou essas duas crianças para criá-las, quando a própria mãe verdadeira não teve esta condição ou não quis. Ela não quis, acima de tudo, aquilo que ela pôs no mundo, dar o destino da melhor maneira possível. Ela se omitiu a isso. Então, gente, tem um poeta grego que ele diz assim, um pequeno livro que ele tem, que ele lançou, e o começo do livro, Deus não salva ninguém. Aí você lê o livro e faz, cara, é louco, por que Deus não salva ninguém? Aí, no decorrer do livro, você começa a perceber por que ele diz que Deus não salva ninguém. Porque ele diz que é nós que temos que salvar aquele Deus que tem dentro de cada um de nós. Porque se nós não tivermos essa efetiva condição, se nós não acordarmos para isso, às vezes nós procuramos Deus no universo, na sinagoga, nos centros espíritas, nas igrejas, e nós não conseguimos encontrá-lo. Sabe por quê que nós não conseguimos? Porque Ele está dentro de nós. E nós vamos tão distante em busca dEle, que a hora que nós conseguimos acordar que Ele está dentro de cada um de nós, nós conseguimos, acima de tudo, a começar o nosso amadurecimento interno da melhor forma possível. Tem um outro poeta chileno, que ele diz assim, o mundo de hoje não precisa de pão, comida e roupa. O mundo de hoje precisa de muita luz. E é realmente, porque a própria espiritualidade, ela nos diz, quando você dá um passo em direção à luz, a espiritualidade dá 2 passos em nossa direção. Então, vejam bem a condição que nós sempre temos de receber em dobro do nosso Pai Maior aquilo que nós fazemos. E tudo que nós fazemos, nós temos que fazer da melhor forma possível, com amor, com carinho, como essa mãe do vídeo fez. Veja bem, quem que, em sã consciência aqui,
pegaria 2 crianças pós-guerra, com os problemas que tinha de talidomida, esses meninos, para levar para sua casa, para dar todo o carinho, para tratá-los como se seus fossem, para que eles tivessem uma condição efetiva de nem lembrar o passado. Olha a condição que essa mãe deu, o amor que realmente ela pregou com relação a eles, realizou na estrita condição da palavra a segunda lei de Deus, amar o próximo como a si mesmo. Então, gente, nós às vezes perdemos oportunidade dioturnamente. A gente às vezes não tem nem humildade. Às vezes nós vamos numa festa, nós falamos assim, vou sentar lá na frente, quero ser o bonzão. Então, nós não devemos fazer isso. O próprio Evangelho fala, quando você vai numa festa, você nunca senta do lado da festa, ou do lado do dono da festa ou na primeira fileira, que às vezes você pode até ser convidado para se retirar dali. Então, nós temos que ter essa humildade. Quando nós somos numa festa, que nós sentemos na última fileira. Porque se nós tivermos a condição efetiva de sermos os primeiros, nós seremos chamados. Então, é isso que nós devemos fazer com toda a gratidão, com todo o agradecimento àquilo que Deus nos oferece. Fazermos as coisas sempre com persistência. Tem uma história do Henry Ford, que uma professora que se aposentou, e ela queria fazer uma escola para atender crianças carentes. Crianças especiais, todo esse tipo de criança. Então ela falou, bom, dinheiro para fazer a escola eu não tenho. Mas como aqui na minha cidade tem um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, eu vou procurá-lo para ver se ele me ajuda a construir essa escola. E assim fez. Marcou uma audiência com o Henry Ford, chegou lá, ele o atendeu da melhor forma possível, tratou com toda a distinção. E após ela passar tudo aquilo que ela queria, que ela gostaria de fazer uma escola para crianças excepcionais e tal, o Henry Ford levantou, abriu uma gaveta e deu 10 centes de dólar para ela. Ela saiu toda decepcionada da sala do Henry Ford. Ela falou, nossa, eu vim aqui achando que o cara fosse me dar pelo menos 100 mil dólares para eu começar a escola, me dá 10 centes de dólar. E ela, cabisbaixa, andando pela rua, ela se deparou com uma floricultura. E na porta tinha aqueles estándares assim, que tinha pacotezinhos de semente de rosa. Ela pegou aqueles 10 centes, comprou 4 pacotinhos de rosa. Foi embora para a casa dela. Fez 4, 5 canteiros, plantou todas as rosas. 45 dias ela colheu, foi no mercadinho, acertou com o cara, pôs lá para vender. Pegou o dinheiro, foi, já começou a aumentar os canteiros dela. Em 2 anos, diz que ela era a maior fornecedora de rosa para o Ceasa nos Estados Unidos. Então, ela arrecadou o dinheiro necessário para que ela pudesse fazer a escola, que era o sonho de vida dela. E realmente construiu, que ela também se tornou uma milionária. Construiu a escola, tudo da melhor maneira possível, tal. Bom, gente, agora eu vou lá convidar o seu Henry Ford para ele vir na inauguração. Por quê? A oportunidade de persistência que ele fez com que eu enxergasse, fez com que eu construísse aquilo que eu tinha desejo de fazê-lo. Não para ajudar uma pessoa, mas N números de pessoas. E ele colaborou com isso, que ele mostrou que eu deveria ter persistência. Então, gente, o que acontece? Ela foi no Henry Ford para convidá-lo para que ele participasse da inauguração da escola. E ele foi.
Chegando lá, participou de tudo, tal. Mas antes dela sair do escritório dele, ele falou, então a senhora construiu a escola? Construiu. Então eu vou dar uma ajuda para a senhora. Virou, foi lá e fez um cheque para ela, fechou o cheque e deu na mão dela. Ela ficou até sem jeito de abrir o cheque. Falou, que está me dando $10 agora, né? Então, quando ela chegou na rua que ela abriu o cheque, era um cheque de $1 milhão. Então, veja bem, ele que mostrou para ela que ela não devia perder o incentivo, com 10 centes de dólar, ela ganhou $1 milhão para dar uma coisa até melhor para a própria escola que ela montou. Então, por isso, gente, é que nós devemos ser persistentes. Nós devemos, acima de tudo, sermos leais. Como um dos apóstolos que mais fez o trabalho que o Filho unigênito de Deus aqui nos deixou. Paulo, que nasceu em Morsi, na Turquia, viveu em Jerusalém, e ele era o número 1 do rei, ele era chefe do exército romano, e ele quem ia pegar todos aqueles cristãos para levar preso, que o rei determinava. Até que um dia, ele na porta de Jerusalém, que ele ia atrás para prender Ananias, ele ficou prostrado no deserto, teve uma conversa com Jesus, ele ficou cego, pediu que ele entrasse em Damasco, que a pessoa que ele foi para prendê-lo, viria para salvá-lo. Então, o que acontece? No terceiro dia, Ananias foi lá, fez um atendimento com ele, deu passes nele, disse que saiu escama de peixes dos olhos. Paulo voltou a enxergar. E Paulo, como ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido, ele ficou 3 anos sumido. Depois de 3 anos, ele apareceu em Jerusalém. Apareceu em Jerusalém e já começou a ser perseguido. Ele, nas suas andanças na cidade de Listra, ele conheceu Timóteo. E Timóteo tornou, assim, o braço direito de Paulo. O verdadeiro escudeiro de Paulo. Por quê? O Paulo teve preso por 7, 8 vezes. E das 13 cartas que ele fez, das 13 cartas que ele fez para o Novo Testamento, inclusive 8 delas falam de Timóteo. Ele praticamente estava preso. Então, o que acontece? O Timóteo era o elo de ligação dele com todas as igrejas. Porque ele na prisão fazia em forma de circulares, e ele não queria nem que o Timóteo fosse buscá-las para não ter o problema de ser preso. Então, tinha um intermediário entre os dois por nome de Onesíforo, que pegava essas circulares e Paulo ia e o Timóteo ia e distribuía a todos. Então, Paulo fez isso com toda a dignidade possível. Se teve um apóstolo que sofreu, talvez ele tenha sido o que mais tenha sofrido. Além de todas essas prisões, chega em Roma, que ele acaba de ser preso quando fora solto, o exército que ele comandava, que fora substituído por Tigelino, Paulo foi levado, na sequência de cemitérios na Via Ápia, em Roma, e perto do Monte Vaticano, onde é a igreja de São Pedro hoje, Paulo fora juntamente decapitado com Pedro. Então, o que acontece? Quando ele chegou na casa de Deus, olha que coincidência do destino, está lá Ananias, de braços abertos, esperando Paulo. Meu irmão Paulo, a primeira vez eu fui te socorrer para que você enxergasse o mundo lá como era. E agora, você está aqui para que você conheça as belezas da casa do Pai. Porque tudo aquilo que você lá embaixo fez, foi exatamente o que o nosso Pai Maior determinou que fizéssemos. Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer? Seguir assim,
Se nós quisermos, principalmente, sermos espíritas, nós temos que seguir dentro daquilo que o próprio Espiritismo nos passa, que não é fácil. Diz que mais de 6 bilhões de espíritos para reencarnar, diz que 2/3 é espírita. Diz que a hora que chega para reencarnar, diz que Deus falou, volta para o fim da fila. Então, vamos aproveitar essa doutrina que nos dá toda a oportunidade do amadurecimento, que nos dá a condição efetiva de chegarmos um dia na casa do nosso Pai Maior com toda a dignidade possível. Eu vou parar porque a Vânia já está me olhando feio lá, já está na hora. Então, gente, como tudo aquilo que nós fazemos, que nós aprendemos aqui, nós devemos passar lá para fora, então nós vamos aprender mais uma vez. Eu gostaria que todos ficassem em pé e que quem souber, cantasse o refrão dessa música que nós vamos colocar aí agora. Então, por favor, todos de pé. E essa música, gente, é o Pai Nosso do Espírita, viu? Porque às vezes tem muita gente que não sabe. Mas o compositor dessa música é o Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier e gravada por Roberto Carlos. Este homem esteve aqui, tinha um ar belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos guiou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, renascer, morrer não é o fim. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos cantar o que plantou quando ele de bom nasceu, ele bom nasceu, a semente que morreu, só semente que deu você. Mas ainda lembra fazer dentro de si, plantar, fazer se a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar.
com quem sabe mais, ensinamos quem sabe menos e discutimos com quem sabe igual. Eu aprendi muito aqui hoje. E mais uma vez, nós vamos aprender uma coisa aqui no centro, que nós, sempre que viemos aqui, é para sair melhor do que nós chegamos. Então, eu gostaria que todos dessem um abraço um no outro, um aperto de mão, um sorriso, um beijo, principalmente para quem estão juntos, para que nós aprendamos a levar isso para fora daqui. Muito obrigado a vocês todos.